A vida humana e o espírito imortal. Ramatiz e mais. Pergunta. Podereis opinar quanto à conveniência do divórcio no Brasil? Ramatiz. Os mentores espirituais do Brasil vêm trabalhando há certo tempo por intermédio de entidades encarnadas, a fim de que em breve o divórcio seja uma realidade do vosso país, ajudando a reduzir a cota de crimes passionais e tragédias conjugais, amenizando as explosões de ódio, ciúmes, cobiça, esponsalícios, mistificados e mercenários. Ademais, já é tempo de a legislação brasileira amparar as maiores vítimas das separações e desquistes conjugais, como são os filhos, criaturas inocentes do seu desajuste, marginalismo, as leis do mundo. Felizmente, o clero católico, o maior empecilho, a legislação inteligente do divórcio no Brasil se enfraquece cada vez mais no desespero de solucionar os seus graves problemas internos, como padres, casamenteiros, subversivos, terroristas, ambiciosos e reformistas. Ademais, o advento da Umbanda, previsto no espaço, muito concorrerá para a proclamação do divórcio no Brasil, cada vez mais aceitável em todas as classes sociais. É sintomático e psicológico que a válvula do divórcio, como uma possibilidade de libertação conjugal sem ofensa física, é suficiente para amenizar muitos conflitos domésticos e sustentar a violência. É senso comum corriqueiro que o divórcio apenas oficializa uma separação de corpos que já existe, promovida pelos próprios espíritos dos cônjuges litigiosos. Naturalmente, a legislação do divórcio no Brasil não pode copiar os mesmos ditames da instituição divorcista de outros países americanos, eslavos ou asiáticos, mas devem amparar-se sensatamente aos costumes e temperamentos peculiares do povo brasileiro. Pergunta. Por que é tão precário e desajustado o casamento terreno? Ramatiz. Na Terra, o casamento é precedido de uma fase de namoro ou noivado, onde predomina acentuado sentimentalismo e falsa poesia, que quase sempre se desmente após a consumada a união conjugal. Antes do casamento, o homem e a mulher trocam juras ardentes na esfera das paixões efêmeras ou da poesia insincera, tecendo um namoro ou noivado algo romântico, mas depois instituem um purgatório na forma de lar doméstico. Quando o prosaísmo da vida em comum rasga todos os véus da contemporização anterior, o noivado terrestre ainda é a confusão entre o desejo e o interesse, ou quando muito, um arrubo de paixão transitória. O casamento na Terra, para a maioria dos seres humanos, não passa de um mútuo negócio, onde as paixões significam a mercadoria em trânsito, antes do amparo espiritual, uma espécie de oásis que mitiga a sede de afeto no deserto da vida humana. O homem ainda considera o casamento e a constituição do lar terreno apenas um ensejo de equilíbrio fisiológico, e a mulher o supõe uma solução econômica e provisão de bens pessoais. Poucas criaturas concebem um lar como oficina doméstica de atividade espiritual, espécie de zona de trabalho de espíritos em aprendizado, unidos pelo amor ou como desafetos imantados pelo ódio. Os filhos representam a contribuição para o prolongamento do ensino. No entanto, do entendimento e do amor desenvolvido entre os pais, contribuindo todos nesse exercício espiritual para a eleição da família universal. Pergunta. Que deve fazer o cônjuge que despende todos os seus esforços para a harmonia do lar, mas isso é frustrado pela atitude reacionária do companheiro que aniquila qualquer ensejo de conciliação espiritual? Ramatiz. Que fazeis dois desafetos dominados pelos mesmos sentimentos de ódio e violência quando se reencontram? Quando se encontram, sem dúvida eles se maltratam fisicamente, até que um deles seja o vencedor e sinta-se satisfeito na sua inferioridade animal. Mas no conflito na animalidade não há vencido nem vencedor, pois ambos os contendores assemelham-se pela mesma condição agressiva, ainda são cidadãos do mundo das cavernas, manejadores do tacape, travestidos modernamente em pistolas eletrônicas, esmurradores sublimados no boxe. Distinguem-se dos primatas apenas pela configuração exterior do terno de casemira, barba rapada, cabelos curtos e por articularem uma linguagem ampla e expressiva.
No entanto, desde que um dos cônjuges seja tolerante, bondoso, compreensivo, humilde e sem pretender impor a sua personalidade transitória, é óbvio que o conflito no lar se extingue a míngua de combustível inferior, assim como a fogueira se apaga por falta de lenha. Somente é possível conseguir a paz tão desejada no lar quando o cônjuge mais espiritualizado cede em favor do companheiro inconformado, que já acumulou valores definitivos. No reino do Cristo, poucos se importam em discutir e competir na posse dos tesouros perecíveis do mundo de César, ou impor a força das paixões animais. Nas lutas e tricas humanas, em que o instinto animal domina, o vencedor apenas dá alimento às feras de suas próprias paixões. Nenhum conquistador de povos do mundo jamais poderá ombrear-se com Francisco de Assis, Buda, Gandhi ou Jesus, os quais, sem lutar com as armas fratricidas, venceram em si mesmos o instinto e ensinaram os homens as mais avançadas estratégias para a alma lograr a vitória de si mesmo. Guerreiros da paz, eles reconquistaram o passo a passo o território espiritual em que domina o reino animal. Então, marido e mulher, em geral, velhos desafetos reunidos na arena do lar terreno pela natureza dos sentimentos e interesses mútuos, mas intimamente separados pelos conflitos espirituais do passado, buscam a solução benfeitora, principiando a desatar as algemas de sua prisão recíproca, malgrado das lutas e desentendimentos cotidianos, algumas vezes conflitos mais graves e quase separação na velhice. Ambos os cônjuges compreendem a lição triste das cicatrizes produzidas pela ausência de amor verdadeiro e altruístico, que é o amor espiritual. Mas é evidente que sempre cabe ao companheiro de melhor noção espiritual a iniciativa da renúncia, tolerância e passividade, a fim de manter a harmonia e a paz desejada no lar, superando o cônjuge mais obstinado, grosseiro e agressivo. O espírito primário, em qualquer circunstância, jamais se conforma de ser derrotado na competição humana, pois luta e esperneia, acusando e defendendo-se até a calúnia para convencer de que sempre tem razão. Quando situado sob hierarquia superior, ele é servil e até bajulador, mas se alcança o poder, é o mais despótico e cruel. Suas almas evangélicas vibram sob a bênção dos deuses em renunciar e servir felizes até na humilhação, quando disso resulta algum bem ao próximo. Os espíritos medíocres guardam ressentimento dos atos mais inofensivos e sentem-se feridos profundamente no seu amor próprio, dominados pelo utilitarismo da vida material. Ceder para eles é prejuízo, e por esse motivo mobilizam todos os recursos agressivos e defensivos da personalidade humana, a fim de vencer e lucrar. Pergunta: como deve ser a mulher em face dos mesmos direitos que lhes cabem na atividade humana? Não atiz. Sem dúvida, a mulher deve ser nobre e atenciosa companheira do homem, o complemento amoroso de sua vivência espiritual na terra. Infelizmente, nem todos os homens fazem jus ao tipo feminino dócil, terno e compreensível, porque em vidas anteriores abusaram despoticamente, semeando injustiças, viciações e caprichos inferiores sobre as companheiras humilhadas. A lei kármica é educativa e corretiva, então os liga em novas existências a mulheres ríspidas, agressivas, insatisfeitas e de linguagem grosseiro, justificando-se o conceito de que a colheita é conforme a semeadura. No entanto, a mulher de comportamento superior, meiga, amorosa, compreensiva, malgrada, esteja ligada a um companheiro injusto, rude, arbitrário e atrabiliário, se desvencilha mais cedo desse tipo espiritual indesejável, a qual uniu-se no passado por imprudência, interesse ou paixão incontrolável. Mas é dever da mulher não perder a graça e o encanto tão próprios de sua natureza delicada, vivendo sempre em função de exemplificar no mundo pelo espírito de paz e ternura. Embora caiba-lhe o direito de participar de todas as atividades humanas, seja na ciência, arte, filosofia, religiosidade, magistratura ou política, jamais deve sacrificar o seu feminismo delicado e inspirativo, imitando a grosseira e a agressividade do homem. A masculinização virtual da mulher diminui-lhe a beleza, a poesia e a graça, extinguindo-lhe os atrativos estimulantes da própria vida do homem. A docilidade, a paciência e a ternura feminina podem dirimir mais facilmente os conflitos conjugais gerados por ciúme, amor próprio, cólera ou irascibilidade, adoçando o temperamento agressivo do homem e o induzindo ao respeito e até a veneração pela companheira. Pergunta: mas em certos casos, apesar das mais santificadas intenções contemporizadas de um dos cônjuges no lar, não existe qualquer compreensão ou atitude pacificadora do outro companheiro. Que dizeis, Ramatiz? Jesus é bem
explícito quando assim recomendou a Pedro, que se queixava da insinceridade do povo: que importa que não me sigam, Pedro, segue-me tu. Quando o Espírito decide pelo reino do Cristo, ele tem que renunciar aos seus caprichos personalistas, desligando-se dos bens do mundo de César e superando as glórias do mundo transitório da carne. Gloriolas do mundo transitório da carne. A acesse espiritual é uma questão toda particular e de interesse pessoal. O candidato deve tentar a sua realização superior, independentemente do procedimento alheio para consigo. E o lar terreno é a primária etapa dessa operação espiritual de renúncia da matéria, pois ali o esposo e a esposa devem promover os exercícios crísticos de sua libertação espiritual para mais tarde lograrem o mesmo êxito no seio da humanidade. Mas enquanto os esposos competirem num culto exagerado ao ego inferior da exaltação animal, dificilmente conseguirão desatar os laços escravizantes dos ciclos kármicos no mundo físico. Não há outro caminho nem outra técnica, porque só quem morre para o mundo é quem renasce para o céu. A família humana, que com as contradições ciumeiras e os desentendimentos de autoridade é tão somente a miniatura da própria humanidade, cujos problemas semelhantes aplicam-se além das fronteiras de cada povo. O lar humano é o caldo de cultura, o laboratório de ensaios, onde os espíritos vinculados por interesses recíprocos e obrigados do mundo profano pelos mesmos laços conseguintes podem fazer os seus experimentos em grupos reduzidos, aprimorando-se num treino para a mais breve libertação espiritual. Em consequência, pouco importa se determinado conjunto desfaz ou subestima as mais santificadas intenções do companheiro interessado em sublimar-se, pois na hora da morte física cada um segue para o plano correspondente à sua graduação espiritual. Se temos consciência de que é mais vantajoso sermos bons, pacíficos, tolerantes, amorosos, também somos indiferentes à opinião, crítica ou reação alheia. É mais venturoso quem consegue a inspiração e a companhia do Cristo nas suas decisões espirituais, do que impormos as nossas prerrogativas e pontos de vista a companheiros da vivência humana. Pergunta: a mulher é um espírito da mesma linhagem do homem, que se diferencia tão somente pela sinalética do sexo humano. Porventura não deveria gozar incondicionalmente das mesmas prerrogativas masculinas? Não atiza. Repetimos que ao homem cabe conceder à mulher os mesmos direitos de vivência e aprendizado espiritual no mundo físico, proporcionando à companheira todas as alegrias e os meios de ela elevar-se. Mas é preciso que a mulher também se aprimore espiritualmente, até mesmo na cultura profana, a fim de desenvolver a intuição e saber dirimir sensatamente os problemas conjugais, a vivência com os filhos. A mulher que se retarda demasiadamente enquanto o esposo sobe em hierarquia no mundo, aumenta o hiato que já pode existir, separando ambos por efeito de ideias e opiniões diferentes. É preciso não cuidar somente de sua configuração física, mas tentar aproximar-se do esposo pelo interesse nas coisas que ele cultiva, sensatos e proveitosos, assim como burilar o espírito para fortalecê-lo nos momentos críticos de desânimo e preocupações. Não basta cultuar a moda exagerada só porque o esposo melhora a receita financeira, mas também superar gradativamente o perigo de continuar a ser a mulher do soldado quando o marido já chegou a general. Mas também não precisa abdicar de sua ternura, tolerância e paciência com as características sublimes de sua função de ser mãe e devotar exclusivamente à cultura do intelecto, para nivelar-se ao esposo diligente, pois a natureza intuitiva da mulher embeleza-se facilmente com pequenos toques de bom senso. Não resta dúvida de que a mulher é um espírito da mesma origem do esposo, diferenciado acidentalmente no mundo físico, pela estrutura ginecológica apropriada à sua missão materna, mas sob qualquer condição ela completa o binômio humano, pois enquanto oferta ao mundo o sentimento que angeliza o homem e promove a sabedoria que liberta. Pergunta: ouvimos entendidos opinarem que na época apocalíptica de fim de tempos que já estamos vivendo na Terra, e conforme predição de João Evangelista, os lares serão cada vez mais perturbados com graves problemas para a família. Que diz isso? Matiz. O que faz perigar a harmonia do lar terreno não é o fim de tempos apocalíptico, mas a evidente incompreensão gerada pelo amor próprio, ciúme, orgulho e obstinação dos esposos distanciados do código moral do Evangelho do Cristo. Os casais que já identificaram o lar e a família como ensejos educativos de retificação kármica do espírito, embora ainda sintam-se dominados pela animosidade dos conflitos,
pregresso. São como os alunos diligentes, que mais aproveitam as lições escolares. Pouco a pouco transformam ódios em amor, dívidas em créditos, explorações de ontem em serviços fraternos, orgulho em humildade, insultos em atenções, sendo o ambiente doméstico lugar de reencontro de almas comprometidas no pretérito. Mesmo quando a união conjugal é fruto exclusivo da transitória paixão carnal e de breve saturação na vivência em comum, ainda salve-se a existência doméstica quando ali predomina o amor fraternal. Além do esquema comum em que o homem e a mulher terrena vivem a fase do namoro, noivado, depois se esposam, isso deve sublimar-se na maturidade do casal, na condição abençoada de irmãos. A paixão carnal é como um fogo de artifício, pois termina nas cinzas das decepções entre os cônjuges. Assim que cai o véu da ilusão romântica, ambos podem apreciar livremente os seus defeitos recíprocos. O homem comumente sonha casar-se com uma princesa, a qual move-se entre ternura e poesia. A mulher, por sua vez, fortalecida pela literatura, novelas, filmes românticos, aguarda o seu galão, o príncipe encantado, que há de fazê-la feliz para sempre. Infelizmente, a vulgaridade doméstica, na sua vivência crua e rotineira, sem um disfarce, o verniz que antes ocultava a realidade conjugal, termina por derribar dos seus pedestais encantados os esposos mutuamente mistificados, para mostrar uma comunhão defeituosa por força do grau espiritual e próprio dos espíritos terrícolas. Em consequência, serão mais felizes no casamento os jovens que buscam corajosamente a realidade espiritual, antevendo sob o invólucro carnal do companheiro outra alma ansiosa de ventura. Em consequência, se o fim de tempos, em sua feição de catalisador espiritual, tende a superexcitar as criaturas, avivando-lhe os conflitos, as dissensões espirituais do passado. Em sentido oposto, o Evangelho de Jesus é a bússola que orienta infalivelmente os náufragos da vida humana em direção ao norte angélico. O problema da alimentação de filhos, pergunta. Pergunta: porventura a procriação indiscriminada de filhos não geraria a saturar o orbe terráqueo, tornando impossível a alimentação da humanidade? Ramatiz. Seria absurdo supor que, após Deus ter criado o mais difícil e complexo, como é o universo, depois se desmandasse com um problema mais simples de alimentar a humanidade. Ademais, o Criador ficaria bastante inferiorizado caso ainda não coubesse ao homem solucionar os equívocos divinos. Sem dúvida, a perspectiva de fome mundial por excesso de habitantes, e que tanto preocupa os cientistas e nutrólogos do mundo, demonstram que eles mesmos desconhecem as providências da administração sideral da Terra em tal emergência. Não é muito difícil verificar que o crescimento demográfico da população de um planeta ocorre em concomitância com a melhoria do padrão alimentício, em que a qualidade então passa a superar a quantidade. O primato das cavernas devorava uma vitela para o sustento diário e forrar um estômago volumoso e insaciável. No entanto, para o cidadão do século XX, mesmo glutônico, basta alguns poucos quilos de carne para satisfazer. É a lei da evolução sideral que o homem ingira mais energia e menos massa, à medida que o espírito supera o instinto animal de sustentação do organismo humano. Os iogues do Himalaia conseguem viver com uma xícara de arroz cozido. Os monges do Tibete sustentam-se de chá quente e um punhado de cevada torrada, conhecido por tsampa.
enquanto certos derviches árabes sobrevivem semanas e semanas com algumas tamaras e azeitonas. Aliás, os alimentos modernos já oferecem ao homem terrícola essa apregoada qualidade sobre a quantidade de massa, apresentados na forma de concentrado de geleias, vitaminas, filós, pastas, sucos e extrato de frutas, que são dosados sob controle científico. Possuindo os coeficientes de vitaminas, calorias e proteínas necessárias à boa saúde do homem. Assim, as porções mais diminutas de elementos nutritivos concentrados que o homem ingere atualmente não lhe sobrecarregam em demasia o sistema digestivo e reduzem o metabolismo peristáltico intestinal de assimilação, seleção e excreção, sob a lei de que a função faz o órgão. O extenso intestino vai se atrofiando por falta de movimentação, onde predomina a maior absorção de energias na alimentação e menor exigência na quantidade de alimento. O exaustivo gasto energético do corpo humano reduz-se na alimentação menos volumosa, quando há menor exigência de sucos gástricos, bilis, fermentos pancreáticos, linfa e sangue proporcionam a reserva de energias que pode ser aproveitada em outros setores mais delicados, como o metabolismo mental. Ademais, em face da vulgarização da ciência yogi, da respiração, a qual prepara o cidadão terrícola para melhorar no terceiro milênio o padrão respiratório sob o efeito mais saudável e desintoxicante, devem desaparecer a maioria das moléstias pulmonares como pleurite, pneumonia, asma, gripe, coriza, efezemas, bronquites e tuberculose pulmonar. A constituição psicofísica do homem do terceiro milênio deve subordinar-se a uma vida sadia pela capacidade total respiratória e alimentação vegetariana dosada cientificamente para suprir todos os gastos orgânicos. A diminuição do trato intestinal devido à redução nutritiva volumosa deixará o homem mais estético e sem a deformação ventral própria da alimentação maciça. À medida que o homem evolui em espírito, ele prefere nutrição menos animalizada, pois enquanto Átila, Gengis Khan ou Nero exigiam a prodigalidade de vísceras sangrentas para se alimentarem, Francisco de Assis vivia de pedaço de pão e um pouco de leite. Buda satisfazia-se com uma xícara de arroz e Jesus com bolinho de mel e suco de cereja. Pergunta. Mas o aumento progressivo e descontrolado da população da Terra, além de agravar a escassez de alimentos, dificulta a necessidade imprescindível de vestuário, habitação, saúde, educação, assistência médica, hospitais, escolas, asilos, creches e albergues. O universo não teve princípio nem terá fim. No entanto, Deus jamais fracassou no sustento e na vivência de todas as humanidades planetárias. Qualquer estatística apurada sobre os resultados daninhos dos morticínios provocados pelas guerras comprova que a produção e provisão de alimentos no mundo só se reduz nesses períodos sangrentos. Em consequência, a fome tão temida do vosso mundo ainda é produto de irresponsabilidade humana e da imbecilidade dos seus governos ambiciosos, porquanto fora da sistemática destruição fratricida, o orbe terráqueo pode triplicar a sua população sem lhe faltar alimentos. Só as reservas nutritivas existentes no seio dos oceanos, desde os peixes até as algas, são suficientes para alimentar a humanidade por muitos milênios. Cada vez mais se verifica na vida humana que a qualidade supra a quantidade, pois até na atividade mental, os computadores modernos já oferecem resultados quantitativos, que proporcionam descanso mental e um aproveitamento mais qualitativo do homem em outros setores. Antigamente, a veste humana era confeccionada peça por peça, num artesanato lento e custoso. Hoje é produzida em massa pelas indústrias químicas e plásticas, cada vez mais simples, cômodo e funcional, adaptada inteligentemente às contingências da vida moderna. São vestimentas fáceis de limpeza e levíssimas no seu uso. Trajes que brevemente serão atirados fora, assim como já se fez com os lenços de papel. Deste modo, a qualidade do espírito eterno se evidencia progressivamente em todas as coisas do mundo, porquanto reduz a massa ou quantidade para o uso qualitativo tão rápido e efêmero como é a própria existência humana. Pergunta.
Baseando-nos na própria capacidade de o espírito superar as deficiências quantitativas do seu mundo físico, não seria justificável a limitação de filhos a fim de evitar a saturação demográfica e a consequente fome por excesso de população? Matiz. A Lures explicamos que a Terra é uma escola de educação espiritual primária, enquanto Marte significa o ginásio, Júpiter tem um curso de aperfeiçoamento artístico e Saturno uma instituição acadêmica superior. Assim, enquanto na Terra a principal motivação da vida é o trabalho, em Marte a tecnologia, em Júpiter a arte e em Saturno a filosofia. No entanto, em qualquer condição de vida física, o espírito encarnado sempre usufrui a oportunidade de desenvolver a sua consciência e promover-se espiritualmente a cidadania angélica. Em consequência, a limitação propositada de filhos reduz o ensejo da matrícula de novos alunos, que aguardam no espaço um ensejo benfeitor dessa alfabetização espiritual. Evidentemente, um homem que foi beneficiado pelo ensejo encarnatório de frequentar a escola primária terráquea para alcançar a sua mais breve aventura espiritual é um egoísta quando depois se nega a receber no seu lar outro espírito ansioso de sua redenção. Cada espírito sofredor que é impedido de se reencarnar torna-se desventurada criatura a vagar sem rumo no espaço, pois além de desajustado vibratoriamente no além, ainda vive mortificado incessantemente pelo remorso de seus equívocos e culpas pregressas. O renascimento tanto proporciona novos ensejos de recuperação espiritual, como ameniza o sofrimento mental do espírito, que se beneficia pelo esquecimento da vida anterior, através do novo bioma de carne. As criaturas que se recusam a procriar organismos físicos para outros companheiros desencarnados também se candidatam às mesmas condições desagradáveis e aflitivas no futuro, cabendo-lhe enfrentar a longa fila dos candidatos frustrados nos renascimentos. Assim como o piloto neófito primeiramente treina no solo e somente depois de esclarecido empreende o voo seguro no espaço, o espírito primário também não pode viver no céu antes de aprender a viver na terra. Pergunta. No entanto, cientistas, eugenistas, psicólogos, nutrólogos, sacerdotes, pastores e até espiritualistas bem esclarecidos justificam a limitação de filhos, alegando que o aumento indiscriminado da humanidade criará as mais dolorosas tragédias provenientes da falta de alimento. Matiz. A argumentação é bastante ingênua e até capciosa por parte desses estudiosos, pois a Terra tem capacidade para suportar o triplo da atual humanidade, sem problemas nutritivos, os quais não são de culpa divina, mas de irresponsabilidade humana. Deus é o pano de fundo da consciência de todos os homens, proporcionando-lhe o ensejo e os recursos de desenvolver a sua consciência espiritual. O crescimento angélico não é processado através de cordéis movidos pelos hierárquicos do mundo oculto, mas produto da vivência do homem no trato com as experiências do mundo, nos equívocos e acertos que nutrem as iniciativas pessoais. Em consequência, o problema de alimentação no mundo não procede do perigo de superprodução, mas de um homem aplicar sabiamente o comando de sua consciência na alimentação dos fatores, na eliminação dos fatores que reduzem ou destroem a produção nutritiva no mundo. Se o homem esgota totalmente as suas reservas econômicas, porque aplica estupidamente a receita financeira em guerras fratricidas, perseguições, morticínios religiosos, movimentos políticos onerosos, choques doutrinários antifraternos, ou então exaure o tesouro público em iniciativas bombásticas e tolas, mantendo clãs aristocráticos, principados circenses, reinados convencionais, ou concursos e festividades improdutivas, é evidente que o Criador não se responsabiliza por tanta imbecilidade humana.
Qualquer criatura em dia com o noticiário de imprensa sabe que o suficiente para alimentar milhões e milhões de criaturas é consumido perversa e estupidamente na confecção de aparelhamento belicoso, artefatos atômicos, na manutenção de esquadras e aviação militar de povos dominados pela ambição, ciúme e orgulho. Os homens, além de tolos e imprudentes, criam condições extremamente aviltantes e onerosas para com a sua própria vivência humana e depois, desonestamente, apregou os resultados funestos de sua parvoíce e egoísmo como fruto de equívocos da administração divina, sob a metralha sinistra e as ofensivas bárbaras. Os terrícolas depredam cidades, incendeiam florestas, destroem pontes, estradas e caminhos de comunicação, arrasam pomares, jardins, silos, estufos e reservas nutritivas da humanidade. Em seguida, os cientistas alinham estatísticas e advertem quanto ao perigo da fome e a urgente necessidade de se limitar à procriação de filhos. Realmente é preciso limitar o renascimento no mundo onde os seus próprios mentores, governos e até líderes religiosos colocam as suas ambições territoriais, políticas, doutrinárias, racistas e religiosas acima do pão, da veste, da saúde, da educação e da proteção do homem. A mesma ciência que aconselha a humanidade terrícola a reduzir a procriação de filhos ainda não conseguiu solucionar o problema cruciante e insensato de guerras fratricidas e destruidoras que destroem todas as reservas nutritivas. Apesar de ser dotado de razão, terrícola nasce desamparado e vítima de imprevisões dolorosas. Enfermos, esqualidos, mal agasalhados e subnutridos, a maior porcentagem dos homens arrasta-se, não vive, sendo impotente para assegurar suas condições de vida no dia seguinte. Em consequência, o problema da fome jamais será reduzido ou solucionado mediante a alimentação de filhos, pois não é a saturação demográfica a sua verdadeira causa, mas a tolice, a estupidez e a falta de amor do cidadão do século XX. Se a limitação de filhos proporcionasse a solução das dificuldades do mundo, obviamente os países pequenos seriam um verdadeiro paraíso. Quando a humanidade terrena limita a sua ambição, maldade e egoísmo, tranquilize-se, pois desaparecerão os problemas de procriação indiscriminada de filhos. Pergunta. E no caso de famílias pobríssimas que, pelo fato de procriarem filhos sem cessar, oneram-se com extremas dificuldades e desventuras, não seria mais razoável a limitação procriativa capaz de proporcionar melhor padrão de vida e aprimoramento de seus descendentes? Matisse. Em primeiro lugar, sabeis que os abalizados gênios, cientistas e instrutores da humanidade, em sua maioria, nasceram e se criaram na pobreza, como Pasteur, Balzac, Dante, Milton, Edgar Allan Poe, Zamenhof, Cervantes, Schumann, Mozart, Francisco de Assis, Vicente de Paula, Gandhi e o sublime Jesus. O próprio príncipe Sakyamuni só foi Buda depois de aderir à pobreza. Secundariamente, tendes prova de que a cultura, o desenvolvimento da arte, técnica e ciência do mundo ainda não resolveram os problemas dolorosos que existem séculos após séculos. No tempo de Aníbal, Gengis Khan, Átila, César, os guerreiros moviam-se aos farrapos ou revestidos de armaduras, porém desfigurados e exauridos pelos campos do orbe, após guerrilhas e batalhas ferozes. Hoje, apesar dos apetrechos modernos, produto da genialidade científica e técnica do mundo, embora bem protegidos e alimentados, os atuais guerreiros ainda arrasam campos, lavouras, pomares e cidades. No massacre fratricida imbecil, a ciência contribui para a descoberta de armas fratricidas cada vez mais eficientes. A técnica aperfeiçoa a rapidez da produção de engenhos assassinos, enquanto a religião isenta de culpa os matadores de outros irmãos, consagrando-os sob o vai com Deus. Não se justifica a limitação de filhos pela dificuldade de alimentação, educação e saúde, quando a própria ciência e cultura do mundo esmeram-se em selecionar os melhores cidadãos para o sustento inglório das guerras homicidas. Que importa ser culto, educado e gozar de ótimo padrão de vida, se tal requinte é destinado ao massacre das próprias criações destruidoras? Pergunta. Não seria um fatalismo por parte da divindade quanto a essa tendência de os pobres onerarem-se com tantos filhos,
porque os mais deserdados são os mais agravados na existência física, Ramatiz. Os próprios animais selvagens vivem existência coerente, sadia e bem alimentada, porque não violentam as leis de procriação, nem ultrapassam as diretrizes da vivência normal. Em consequência, esse fatalismo não é determinação divina, porém uma resultante óbvio da confração do homem às leis que disciplinam a sua acesse espiritual. Também seria injustificável a redução de filhos das famílias pobríssimas, caso pudessem livrar-se do processo retificador da reencarnação e da lei do karma, em que o espírito do homem colhe na atual existência os frutos da boa ou má semeadura do passado. Obviamente, e de acordo com a lei espiritual que determina a cada um segundo as suas obras, as famílias pobríssimas de prole numerosa na atualidade provavelmente negaram-se a ter filhos em vidas passadas, ou então os degradaram impiedosamente à vida madrasta do mundo, desde que recusaram filhos quando viviam em condições melhores. A lei depois exige-lhes a indenização kármica, sem indagar quais as suas posses, mas apenas quanto às suas responsabilidades pretéritas. Considerando que não há injustiça nem castigos determinados por Deus, mas são os próprios espíritos endividados que nascem no lar de famílias pobres, para então colherem os frutos do passado. É evidente que os pais e filhos de hoje, pobres ou ricos, são os compassos imantados reciprocamente por dívidas kármicas pregressas. Ninguém nasce pobre, órfão, degradado na porta de uma igreja, caso não tenha contribuído pessoalmente para tal situação. O bom filho de ontem nasce hoje num lar aventuroso. O mau filho ingressa na carne pela roda de enjeitados ou da lata de lixo, porque também subestimou o amor e o sacrifício dos pais terrenos. Assim, apesar dos mais ingentes esforços de amparar e educar os órfãos deserdados da sorte, as instituições caritativas do mundo não conseguem repô-los modificados no seio da vida profana, porque seus espíritos ainda são indigentes e delinquentes. Pergunta. Mas é preferível gerar filhos criminosos ou marginais, o que é tão comum nas favelas, se os pais pobríssimos não podem educá-los ou resguardá-los como cidadãos pacíficos. Não seria mais razoável limitá-los, Ramatiz? Sob o rigor da indenização determinada e exigida pela lei do karma, a sociedade humana recebe na atualidade o retorno dos efeitos bons ou maus de sua própria atividade sadia ou enfermiça do passado. O mundo onera-se gravosamente com carga de criminosos produzidos a lures, mas pela falta de amor e de tolerância, do que mesmo por dificuldades de alimento, vestuário e educação. Isso verifica-se nos próprios descendentes das favelas, pois o mesmo indivíduo que poderia ser um marginal desesperado, criminoso, perseguido pela sociedade, pode se tornar um cidadão ativo bem quisto quando lhe surge a oportunidade favorável, mas é o caso dos cantores de rádio, como é o caso dos cantores de rádio, artistas de televisão, craques de futebol. Em vez de possíveis fascínoros sob a mira da polícia, eles se tornam ídolos do público. Muitos homens marginalizados na vida humana, tentam atividades profícuas em desejos louváveis, mas perturba-se ante a implacável ofensiva alheia que lhes impede o sucesso pela origem duvidosa. Nem todos são delinquentes ou produzem uma perversidade inata, mas quando se aviltam na esteira do crime é porque fracassaram, pelos tropeços insolúveis no caminho de sua sonhada aventura. A felicidade é um direito que Deus concede a todos os seus filhos, embora alguns não sejam favorecidos de imediato, porque ainda são devedores pregressos. O homem, por pior que seja, é sempre um espírito lançado na corrente da vida humana para realizar a sua angelização. Os que se desbragam nessa procura angustiosa quase sempre o fazem por falta de discernimento espiritual. Verdadeira imaturidade
que então requer ajuda e orientação dos mais aptos ante o seu primarismo espiritual. Os mais desajustados forçam o caminho da tentativa de serem mais felizes, mas na sua imprudência e precipitação fazem isso por vias condenáveis. E o delinquente retorna em espírito ao seio da mesma sociedade que ele ignorou as ansiedades e os desejos venturosos, porém com os estigmas que passam no conceito social e moral do mundo. Pergunta. E que se deveria fazer com o criminoso irrecuperável, hostil e impermeável a qualquer orientação e auxílio ao seu favor? Matiz. Quando o delinquente já perdeu o senso psicológico de sua atuação no mundo, que a sua frustração completa o torna um inimigo da civilização, estigmatizado odiosamente na fachada dos jornais, ele perde a esperança de redenção, pois fracassou. Quando ainda usufruía de melhores condições humanas, considerando-se que um homem prudente, ativo e cortês pode terminar na miséria pela falta de recuperação dos mais felizes. O que se dirá quanto à redenção de um criminoso que já destruiu o direito de uma vivência normal? Quando as criaturas mais felizes preocuparem-se sinceramente em auxiliar os mais desventurados, ajudando-os em suas angústias e aflições, também desaparecerá o ladrão, criminoso e o marginal, substituídos pelo cidadão tranquilo, companheiro e pacífico dos demais. Em geral, os criminosos que hoje afligem as comunidades são frutos da avareza, impiedade e do egoísmo humano dos mais felizes. A sociedade terá de aguentá-los no esquema de sua nova vivência física, porque eles são produtos desfigurados pela falta de amparo e trato fraterno dos mais favorecidos pela fortuna. A vida humana e o espírito imortal. Ramatize esse mais.